Você já percebeu que, muitas vezes, o problema não é o que foi dito? Há palavras que parecem escapar da boca antes mesmo do pensamento chegar. Outras são lançadas com força, como defesa. E algumas machucam pelo silêncio frio que carregam. Quando a comunicação no casamento se torna agressiva ou passiva demais, a questão raramente é técnica. Não é falta de vocabulário. Não é ausência de amor declarado. É uma questão de quem governa. Ninguém fala por acaso. Toda palavra tem um trono por trás dela. Em momentos de tensão, elas não são escolhidas. Elas escapam. E o que escapa revela quem assumiu a direção. Elas entregam quem decide o tom, o tempo e a intenção da fala. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação, mas responder de formas completamente diferentes. A forma como você fala quando é contrariada, pressionada ou ferida não nasce no instante do conflito. Ela já estava sendo construída muito antes, em silêncio, dentro de você. E enquanto a conversa parece ser sobre um problema específico, o que realmente está em jogo é mais profundo. Quem está no comando quando suas emoções são ativadas? Existe um momento no conflito em que o diálogo deixa de ser conversa e passa a ser reação. Não há planejamento, não há filtro, só resposta imediata. É nesse ponto que a fala deixa de cumprir o papel de ponte e se torna espelho. Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Isso significa que as palavras não nascem do ambiente, mas do conteúdo interno acumulado ao longo do tempo. Por isso, quando a pressão aumenta, o que estava guardado aparece. Às vezes em forma de dureza, às vezes como ironia, outras vezes como um recolhimento que parece maturidade, mas esconde ressentimento. A comunicação agressiva costuma surgir quando a pessoa sente que precisa se defender o tempo todo. O conflito não cria nada. Ele apenas ilumina o que já estava guardado. Salomão escreveu que quem guarda a boca preserva a própria alma. Não porque o silêncio resolve tudo, mas porque há consciência de que palavras carregam direção. Antes de serem ouvidas pelo outro, elas atravessam quem fala. E quando saem sem cuidado, revelam que o interior está sendo conduzido pela urgência, pelo medo ou pela necessidade de controle. Falar não é apenas se expressar, é deixar que o que habita dentro de você se torne visível. Existe algo que quase ninguém percebe. O tom da fala muitas vezes comunica mais do que o conteúdo. Duas frases podem ser idênticas nas palavras, mas completamente diferentes na carga que carregam. Uma acolhe, a outra afasta. Isso acontece porque antes da frase ganhar forma, uma emoção já assumiu o volante. Quando essa emoção não é reconhecida, ela se infiltra no jeito de falar, no ritmo, no olhar e até nas pausas. No casamento, é comum justificar explosões dizendo que foram provocadas, ou defender o afastamento dizendo que foi para evitar briga. Mas na prática, tanto o ataque quanto a retirada revelam a mesma coisa: falta de domínio no momento da ativação emocional. A Bíblia orienta: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1,19. Esse conselho não trata de repressão, mas de tempo. Tempo para que a emoção não assuma o comando sozinha. Quando o freio interno não entra em ação, a fala se acelera. As frases saem carregadas. O outro deixa de ser ouvido e passa a ser enfrentado. Por outro lado, quando existe direção interior, a pessoa consegue suspender a resposta imediata, mesmo sentindo desconforto. Ela não nega o que sente, mas escolhe como colocar isso para fora. O tom denuncia quem chegou primeiro: a consciência ou a ferida. E no casamento, isso muda tudo. Nem toda ferida no diálogo vem de palavras duras. Algumas nascem da ausência delas. Há silêncios que acalmam,
e há silêncios que punem. Quando alguém se cala repetidamente para evitar confronto, o corpo permanece presente, mas a alma se retira. A conversa não acontece, o clima esfria e o outro passa a adivinhar o que nunca foi dito. Esse tipo de recolhimento costuma parecer maturidade por fora, mas por dentro guarda acúmulo. A Escritura ensina que há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. O problema não é o silêncio em si, mas errar o tempo. Calar quando seria necessário nomear. Falar apenas quando a carga já está pesada demais. No casamento, o silêncio prolongado cria imagens invisíveis. O outro começa a se sentir excluído, ignorado ou rejeitado, mesmo sem uma palavra ofensiva ter sido dita. Quem se cala para não ferir pode acabar ferindo sem perceber, porque o silêncio constante não é neutro. Ele também ensina o outro a se afastar. Governar a fala inclui saber quando o silêncio serve à paz e quando ele apenas esconde o que precisa ser tratado. Toda fala nasce de uma decisão invisível, mesmo quando parece automática. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço curto, quase imperceptível. É nesse espaço invisível que o caráter assume o volante ou entrega o controle. Quando esse espaço é ignorado, a pessoa fala no impulso. Quando ele é respeitado, surge a possibilidade de direcionar a conversa, e não apenas descarregar o que sente. Provérbios ensina que o coração do justo considera o que responder. Não é frieza, é consciência. Considerar não significa engolir sentimentos, mas organizá-los antes de entregá-los ao outro. É escolher se a palavra vai construir entendimento ou apenas aliviar a própria tensão. No casamento, quem não governa esse momento interno acaba usando o cônjuge como válvula de escape. A fala vem carregada, o ambiente pesa, e o problema inicial se torna secundário diante do impacto emocional da conversa. Já quando existe maturidade, a pessoa consegue nomear o que sente sem ferir, apontar limites sem atacar e expressar incômodos sem se esconder. As palavras continuam firmes, mas não vêm contaminadas. O que muda não é o tema da conversa, é o posicionamento. Existe um retrato fiel do interior que só aparece quando algo não sai como esperado. É nesse momento que a fala perde o ensaio e revela a essência. Na Bíblia, vemos dois irmãos oferecendo algo a Deus. Abel é acolhido. Caim, não. O que diferencia os dois não é a oferta em si, mas a reação. Caim não governa o que sente. O ressentimento cresce, a expressão se altera, e antes de qualquer palavra registrada, o coração já havia escolhido o caminho da ruptura. Deus o alerta antes do desfecho. O problema estava à porta, esperando permissão. Era uma questão de direção interior. No casamento, a dinâmica é semelhante. Quando o outro frustra uma expectativa, interrompe um plano ou toca em uma sensibilidade, algo desperta por dentro. A fala que vem depois mostra se há maturidade para lidar com isso ou se a reação assume o controle. Pessoas emocionalmente conscientes não são as que nunca se irritam, mas as que percebem quem está assumindo o comando naquele instante. Elas sentem, mas não se rendem à impulsividade. Reconhecem a ativação e escolhem como seguir. Ser contrariada não define quem você é. O modo como você responde, sim, e a resposta sempre começa dentro. As palavras são como mensageiras. Elas nunca chegam sozinhas. Sempre trazem consigo quem as enviou. Por isso, tentar mudar a comunicação sem ajustar o interior é como pintar uma parede com infiltração. Por fora até parece resolvido, mas por dentro o problema continua avançando. O verdadeiro trabalho não começa na boca, começa no centro das decisões internas. É ali que se escolhe se a emoção vai comandar ou se será conduzida.
Jesus ensinou que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração, Lucas 6,45. No casamento, isso significa aprender a pausar antes de responder, perceber o que foi ativado e entregar ao outro uma fala que não venha carregada de guerra nem vazia de verdade. Quando a direção interna muda, a linguagem acompanha. O tom se ajusta, o tempo melhora. A intenção fica clara. Não é sobre falar menos ou falar mais. É sobre quem está dirigindo quando a palavra ganha forma. Se este conteúdo tem te ajudado a alinhar o interior, inscreva-se. Porque palavras transformadas começam em um coração bem dirigido. E enquanto você não responder, com honestidade, quem está no comando quando suas emoções são ativadas, nenhuma técnica de comunicação será suficiente. Porque no fim, as palavras sempre revelam quem está no comando do coração.